boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 27 de outubro de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1733, 3 páginas, 45 logias e 7 máximos. O tema é sobrepairamento. A especialidade é holomaturologia. Definição. O sobrepairamento é a atitude ou postura isenta, inteligente e cosmoética da consciência lúcida, pairar acima ou além do todo nível primário de vivência baratrosférica, regressiva, dolosa ou anticosmoética, na cotidianidade diuturna e multidimensional. A globalização da autopensenidade, a autopriorização evolutiva, o domínio do sistema nervoso e da psicomotricidade do soma, os atos de sobrepujar os impulsos das mediocridades, do rolo compressor das inutilidades onipresentes na vida humana, o posicionamento acima das mesquinharias, a vivência cosmoética acima da vulgaridade, a conduta de sobrepairar a penúria e ultrapassar a condição do miserê no âmbito da interassistencialidade. A informação oportuna sobrepairando as palavras na vivência datárias. A postura de sobrepairar os percalços esperados da vida intrafísica, objetivando a autoproex. A autoconscientização da transcendência parapsíquica. O enfoque da paraperceptibilidade sobrepairando os contingenciamentos corriqueiros. A mega euforização pessoal. A mega fraternidade teática sobrepairando o contexto humano. Na remissiologia nós temos 15 itens e destacamos. Abertismo consciencial. Aceleração da história pessoal. Ampliação do mundo pessoal, cosmovisiologia, libertação do clã. O sobrepairamento cosmoético das coisas humanas triviais é demonstração concreta da cosmovisão evolutiva por parte da consciência lúcida, autoconsciente, quanto ao curso intermissivo. Você se interessa pelas ações do sobrepairamento lúcido e cosmoético na vida dia a dia? Em quais áreas de manifestação pessoal? Pergunta. Diversas linhas religiosas e até mesmo psicólogos e psicanalistas estão utilizando a ayahuasca, chá de santo daime, como mecanismo para a projeção e expansão da mente. Qual a sua opinião sobre essa prática? Eu acho péssima. Sou totalmente contra, já escrevi a respeito, é só olhar que tem capítulo sobre drogas que eu falo sobre a ayahuasca, o santo daime, no Projeciologia. Eu estudei isso tudo. A chacrona e esse processo lá que tem o jagube, que faz parte disso aí, de onde eles tiram o santo daime, ela tem escopolamina, estorra o fígado da pessoa, dá uma hepatopatia. Quem sofre mais com isso, eu já falei isso aqui nesses últimos 8 anos, uma dúzia de vezes. Então vamos falar mais uma vez. A pior coisa do santo daime é que o governo autoriza isso, do jeito que autoriza fumar, bebida alcoólica, e agora estão querendo autorizar maconha. É uma loucura tudo isso. Outra coisa, o governo está totalmente estranho nessa situação toda. A hora, por exemplo, que eles permitem o santo daime e não permitem a maconha. Há uma contradição aí, mas até uma contradição boa. Você está entendendo, por incrível que pareça. Mas agora, o erro pior é que as crianças que tomam o santo daime, elas estão com o cérebro ainda em desenvolvimento, porque isso só fixa e amadurece aos 26 anos. Essas crianças, elas ficam oligofrênicas com o tempo. Então dá debilidade mental, dá o processo a imbecilidade, que isso é oligofrenia. Ela fica retardada mental, dá alguma coisa nela com isso, com o passar do tempo. E a escopolamina, eu estou falando um ingrediente que tem no jagube, que é o cipó, e na chacrona. São as coisas que eles usam para fazer o santo daime.
Eu estudei isso tudo, atendi um monte de gente com problema, com Santo Daime, e desde a década de 70. Eu sei dessa história, olhei na ocasião, li tudo quanto foi publicação que havia a respeito. Eu estive no México, vi as coisas como é que são, conheço os negócios dessas coisas todas lá, em matéria de droga da natureza, sei isso tudo como é que é. Eu conheci, na época do Paz e Amor, os processos todos dos ricos e etc. Eu tive em Tijuana, na época dessa história, tratei de gente em Vegas, tudo quanto é lado sobre isso aí, então eu posso falar, eu tive experiência disso, cuidado com essas coisas, isso é loucura. Só complementando, professor Valdo, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas lá na época, né, Rio, anos 70, 80, e 2 dessomaram. E lá em Visconde de Mauá, por exemplo, tem uma comunidade, é impressionante, é visível você ver a pessoa definhando fisicamente, sem fazer grandes exames ou anamnese. Não, o Santo Daime acaba com a pessoa mais depressa do que cigarro, alguns até mais do que o álcool. O negócio é terrível, por causa da escopolamina. Só a pessoa lê o que é isso, olha na internet o que é escopolamina. E esses vegetais têm escopolamina. Isso é loucura. Conheci a Conscienciologia esse ano, fiz CIP, CPC, SCP1 e curso de introdução à ProEx, estímulo tertuliário, fiz laboratório, ainda vou fazer CP2, a complementar, consciência terapia e curso, 40 manobras. Nesse momento enfrento uma crise de crescimento, pois em minhas autoanálises venho reconhecendo em mim traços de egoísmo, grande dispersidade, distúrbio de afetividade e crueldade interconsciencial. Essa crueldade deve ser pensar mal dos outros, né? Tenho afinidade com as ideias da Conscienciologia. Tudo faz muito sentido para mim. Como explicar o fato de eu ser portador de trabalhos tão primitivos, ao mesmo tempo que tenho afinidade com ideias tão avançadas? O problema é o seguinte, possivelmente você fez o curso inteiro de CIP, chegou aqui, começou a nadar e a refocilar no bem bom, do distúrbio, foi para o acostamento, deu isso. Você não está sozinho. Tem um monte de gente assim que a gente conhece. Agora, meu chapa, vamos acertar o passo. Você está no caminho, vamos fazer força. Olha bem, o negócio é o seguinte, você tem muito valor pelo seguinte, você está reconhecendo seus trabalhos. Isso é uma grande coisa. Quando o sobrepairamento causa raiva nas pessoas, como devemos agir uma vez que já estão tentando agir corretamente? Não, o sobrepairamento não pode causar raiva. Isso aí que a pessoa que você está falando, que é sobrepairamento, é a pessoa que se sente superior aos outros. Isso é o ditador que acha que todos os que ele manda, que tem que seguir e obedecer a ele. Isso não é sobrepairamento. O sobrepairamento que nós estamos falando aqui é cosmoético, presta atenção. É atitude, postura isenta, inteligente, cosmoética, da consciência lúcida, sobrepairar alto, acima ou além de todo o nível primário de vivência baratosférica. Não é isso. A pessoa que tem raiva desse jeito é outra coisa. Ela não está, ela está lá dentro ainda, não está sobrepairando coisa nenhuma. Ela está sentindo que é a tal, está por cima de todos, sobre tudo. Se encontramos um parente com um amante traindo seu cônjuge, o melhor seria pedir para esse contar de tal traição para não sermos cúmplices? Caso não contasse, poderíamos dizer que nós faríamos para não sermos coniventes? Olha, aí é um problema de consciência da pessoa. Quem sou eu, primo, para dar opinião nisso aí? Se de ver quem é a pessoa, o que é. Uma coisa séria, que eu vou agora, vamos embolar o meio do campo dele. Esse cara tem filhos? Primeira pergunta. Segunda, os filhos são menores? Quantos filhos são? Essas 3 perguntas são terríveis aí nesse negócio. Então veja, você para embolar o seu meio do campo, para você ver o que você faz. Parente é parente, né? Ele não é parente seu? Aí, um amante, encontramos um parente. É um homem que está falando isso. Veja bem, olha a máfia, hein? Cuidado. Agora, gente, aqui tem
verdadeira carta da Sayonara de Souza Medeiros. Ela mesma está dizendo que eu posso falar, posso citar o nome dela. O que se passa? Eu vou ler para vocês para ver. Agora, isso aqui, ó, quem devia de ouvir era o Leonardo Firmato. Pois é, mas ele seria bom vocês falar para ele depois. Olha bem, o que é? Porque tem muita gente que reclama da gente, mas tem uns que às vezes estão falando a verdade da nossa realidade atual. Olha bem essa. Permaneci no CEEC de 5 a 19 de outubro, 2 semanas aqui. Assisti tertúlias, fiz o curso complementar, laboratórios, participei de várias dinâmicas para a psique. Conversei com vários conscienciólogos, moradores de Foz ou visitantes. Todos muito receptivos e assistenciais. Enfim, como você diz, um verdadeiro banho de loja. Já me submeti a terapias do passado. Fiz muitas leituras sobre autoconhecimento, pois sempre tive interesse no assunto, até mesmo porque apresentei muitos sintomas da síndrome do estrangeiro. Mas nada comparava a estar no CIAEC, em contato com o poder do holopensene local. Estive numa UTI consciencial, num internamento voluntário muito bem pensado e planejado. Quer dizer, isso aqui é um UTI consciencial, internamento voluntário, muito bem pensado e planejado. O melhor presente que poderia me dar, um curso intermissivo intrafísico. O autoenfrentamento esteve presente o tempo todo. Não há como não se sentir desnudado interiormente estando aí. Os trafares ficam mais claros, evidentes. Mas, em compensação, o reconhecimento dos trafores impulsionador da autoassistência e evolução também aflora. Estou utilizando a técnica de mais um ano de vida, desde março desse ano, e ter estado no CAEC foi e está sendo um experimento de imenso poder. Tornou-se muito mais explícito para mim o princípio da descrença e o valor da autoexperimentação. Minha intencionalidade quanto ao meu processo evolutivo tem sido ajudada pelos caminhos e pessoas que tenho encontrado, além da assistência dos amparadores, é claro. Enfim, sinto gratidão que estão além das palavras por ter reencontrado pessoas e ideias afins com a minha consciência. Voltei para a cidade que moro, sentindo mais autoconfiante, com maior tranquilidade íntima e com certeza de ser capaz de superar-me a partir do alto esforço contínuo, de prosseguir com coragem diante da evolução, me capacitando para dar assistência com real qualidade. Estão vendo que é um documento. Agora, ó, ela fez aqui um negócio para mim que é o seguinte, para eu dar um leve puxavante de orelha em alguns que estão aqui comigo, que temem exagerar nas comidinhas excessivamente doces, refinadas e cheias de aditivos artificiais. Eu não sei quem é que saiu com ela que ela viu. Pelo seguinte, consciente que se preze está atento às escolhas alimentares também. Sou nutricionista e foi impossível não bisbilhotar os pratos dos outros. Ela é nutricionista, de modo que eu preciso ver. Agora, não sei se ela comeu só aqui ou se comeu lá fora, né? Vocês viram o que deu. Agora, gente, escola do parapsiquismo, já que estamos falando aqui no CAEC, no discernimento, etc., escola do parapsiquismo. O negócio aqui é o maior, vamos dizer, álbum de família que já saiu até agora. Além desse, tem esse monte aqui. Agora, o que é que se passa? Vale a pena ver isso aqui. As datas, vou mostrar só para vocês. Módulos de 1 a 10, a 10 de fevereiro. Módulo 1, 10 a 16 de janeiro de 2011. Módulo 2, 8 a 14 de julho. E módulo 3, 12 a 18 de dezembro. O primeiro módulo é autodiagnóstico e autoprescrição da escola do parapsiquismo. O segundo é autocriticidade e autocientificidade parapsíquica. E o terceiro é interassistencialidade. Agora, módulo 1 tem uma complementar, imersões na natureza e o curso Consci Cobaia da Consci. E ainda tem, no módulo 2, no meio da história toda, e aí misturou tudo,
dinâmicas parapsíquicas, CT2 e IPC, 40 manobras energéticas. Depois, laboratório de autopesquisa, imersão progesterápica da OIC, EDP do IPC. EDP. Vocês sabem o que é? Né? Como é que é? Programa de Desenvolvimento Parapsíquico. Esse é básico aí, eu estou falando. Autopesquisa através de planilhas, cursos online da Reaprendência e escola de projeção do IPC. Agora aqui tem as aulas. São 11 aulas ao todo, aqui sérias. E tem ao todo 21 pessoas que dão as aulas. 21 pessoas diferentes. Olha, nós estamos aqui com a minha prata de casa toda. Vai ter toda a minha coleção de prataria que eu tenho aqui, vai aparecer nesse curso. Escola de Parapsíquica. Vale a pena ver isso, hein? Agora, eu queria dizer para vocês que hoje é o último dia que nós fazemos a tertúlia. Agora, só segunda-feira, só no mês que vem. Vocês vão ficar folgado sexta, sábado, domingo, quinta, primeiro, que é amanhã. Então são 4 dias. Segunda-feira, dia 1º mês, nós estaremos de volta aqui no tertuliário. De modo que vocês vão descansar carregando pedra. Lembre-se bem, quando a pessoa carrega a pedra descansando é sempre melhor. Por quê? As pedras são diferentes, as cores são diferentes, os volumes são diferentes e os números são diferentes. De modo que só a mudança de carregar pedra já é uma grande... Vocês não podem reclamar. De modo que todo mundo está na boa vida atual, de 4 dias. Eu não sou contra as férias, mas você sabe, eu não tiro férias aqui. Eu, dessa vez, vou sair, mas também uma vez só na vida. Depois de 50 anos que eu vou fazer essa viagem, eu nunca fui lá antes. Para isso, eu nunca fui. Então nós vamos nesse jubileu e vamos voltar aí. E outra coisa, não fica pensando que eu vou no jubileu e vou ficar só na boa vida, porque nós vamos trabalhar. Vamos encontrar com um monte de gente, vou fazer visita, vou fazer palestra, vou dar uma série de entrevistas. Quantas são ao todo, hein? 3, né? Depois você me dá uma listagem disso aí, você me dá? Tá, então tá bom. Agora, eu queria o seguinte, a nossa Adriana, eu preciso de encontrar alguma coisa para ela. Isso aqui, e para também o Antônio. A Adriana está aí. Então Tem aqui também as do Antônio, sabe que o Everton falou que ia entregar para vocês. Agora eu estou deixando um negócio para ele ver para mim, depois eu converso com ele isso aqui também, você entrega o papel que está aí solto. Tá certo? Valdo, pode falar. Eu, há 2 dias atrás, quando você se referiu ao livro Sexo e Destino, eu fui pega até de surpresa aqui e fui muito enfática quando fala que realmente o livro era muito bom, muito sério. Ele está sendo citado no meu livro sobre projeções assistenciais. Eu citei esse livro porque eu fiz um trabalho muito grande lá em Belo Horizonte com base nele e fui hoje na holoteca para ver o livro lá. Aí a Anália foi comigo, ela estava de plantão lá, e tem 8 volumes do livro, e vale a pena as pessoas irem lá. Quer dizer, não é 8 volumes, 8 exemplares diferentes. 8 exemplares, não é 8 volumes, 8 exemplares, desculpe aí a falha nossa. E 8 exemplares, muito bem conservados, então dá para a pessoa fazer uma pesquisa muito boa com o livro. Agora você sabe que esse livro é um dos que mais já vendeu, dos que eu já recebi. Parece que tem 500 mil de exemplares já na praça. Que bom. 500 mil de exemplares. 500 mil. Eu usei esse livro porque naquela época que estava sendo divulgada a projeciologia, eu fui procurada por um grupo de alunos da PUC, lá de Belo Horizonte, pedindo uma palestra sobre sexualidade. Era um momento de muita decisão dentro
daquela faixa etária, na época, né? Há 20 anos atrás. Então, eu usei esse livro como base nos esclarecimentos que foram prestados na palestra. Então, ele está fazendo parte do livro que deverá ser lançado agora no início do ano. Tá bom? Muito bom. Eu queria fazer esse lembrete aqui. Vamos estudar. Quando sair qualquer coisa sobre o sexo e destino, possivelmente eles vão fazer um filme. Nós vamos debater sobre isso aí. Uhum. Mas, gente, ó, vocês viram? Dessomou o ex-presidente argentino Néstor Kirchner. Que coisa. Ele estava muito doente, foi infarto, Que coisa. É ele que tinha um processo estável. Teve. Que coisa. Quer dizer que só sobrou agora a presidente Cristina, a mulher dele, né? Que coisa. Ele morreu, agora foi hoje, estão falando que foi hoje, é isso, quarta-feira. Não, deve ter sido ontem, às 11h23, ele está falando aqui, comunicado. O Valdo, deve ter sido agora de manhã, porque eu estive lendo os jornais. Isso aconteceu agora. Eu tinha lido os jornais e não sabia disso. Agora, você veja bem, ele tinha uns 60 anos só, né? Era moço. A gente pode infartar, hein? Eu posso infartar. Esse aqui eu não conheci, não. Esse eu não conheci pessoalmente. Professor, sim. Hoje também, Esse aqui não. em cima no ar. Hein? Hoje, aqui em cima. Hoje nós vamos ter aqui no Brasil também Romeu Tuma. Romeu Tuma. Xerife, não, esse eu vi. Também hoje, o enterro dele vai ser Romeu hoje no Tuma. Rio de Janeiro. Esse aí teve uma vida muito forte, muito vigorosa, desde a época da Revolução. Né? Isso. Foi um bravo. guardião da Revolução. Melhores energias. Quando eu vi hoje no jornal, eu... o melhor, né? Não, eu vi as coisas lá, eu vi. Agora, no sobrepairamento, eu queria saber quem é que está sobrevoando aí as coisas. Tá certo? Quem é que está estudando essa questão? Não, amanhã nós vamos pegar avião, né? Já faz algum tempo que eu não pego avião assim. Vamos ver o que vai dar. Mas pode falar. O último binômio, binomiologia na página 37, o último, o binômio abrir mão, sobrepairar. Abrir mão e sobrepairar. O processo todo é o seguinte, é você abrir mão das coisas para ter mais liberdade naquilo que você faz. Então você decide melhor o seu destino, a execução da sua proex. A hora que você abre mão, você faz doações. Entende como é que é? Você sobrepaira o processo, você fica mais isenta, fica mais imparcial. Isso é muito importante na questão. Então, sobrepairar é justamente isso. É ultrapassar o nível do miserê. Eu chamo isso também de postura anti-pertúrbios. Quer dizer, ausente das perturbações e dos distúrbios. Então, é uma autoimunidade emocional. Porque no crescendo também tem, no último crescendo sobrepairamento, anticonflitividade. Anticonflitividade, então, pois isso. É aquilo que eles falam lá, conflituosidade, entende? O processo conflitivo. Então, se você sobrepaira, os conflitos vão diminuindo. Entende? Você começa a entender mais. Agora,
Quando eu falo sobre pairamento, existe aí uma conotação muito importante para a gente pensar. É um processo que eu quero só lembrar vocês. Por exemplo, dentro das coisas humanas, uma das que chama mais atenção para a projeção consciente é a aeronáutica. Porque todo mundo que sobe e fica longe da crosta da Terra, ele começa a ter abertura da consciência. A maioria dos grandes pilotos faziam projeções conscientes e admitiam. Eu dei curso no ITA, que a maioria lá admite o processo da projeção consciente. Então veja, quando você se destaca do sáureo, quer dizer, do lagarto, da lagartixa, que fica se arrastando a barriga na terra, e você vai para os ares, começa a voar, você sobrepaira, você sobrevoa, você está por cima. O próprio Santos Dumont falou, daqui de cima do avião é tudo diferente, a gente que pensa lá de baixo. De modo que vocês olham tanto de autores que escreveram sobre projeção. A maioria deles que tem por aí, foram grandes pilotos, foi tudo gente que sobrepairou. Então é muito importante pensar essa conotação do você se distanciar para estudar a coisa à distância. Você fica mais isento, a visão de conjunto então se amplia. Então veja, o processo de sobrevoar o processo, ficar aqui distante, aumenta a, vamos dizer, isenção e a imparcialidade da pessoa julgar os fatos. Isso é a cosmovisão. É isso que eu chamo de cosmovisão. Então é preciso estudar o sobrepairamento para a pessoa entender a cosmovisiologia. Professor, o sobrepairamento, a consciência precisa ter alguns traços conscienciais reciclados, uma pensenidade mais ortopensênica, porque tem determinados locais, se tem padrões pensênicos que você não reciclou ainda, não conseguiu ainda ter eles, claro, mais saudáveis, tem determinados ambientes que é difícil sobrepairar. Se você não tem um código, pessoal de cosmética ali, que você está se esforçando para ficar não, a primeira atuante, coisa, ele tem a pessoa golpe, não né? pode sobrepairar se ela for egóica demais, foi muito egoísta, egocêntrica. Ela tem que se distanciar do egão e do umbigão. Por isso que o sobrepairamento é sério. Agora, o contexto ele se torna menor. Quanto mais você se afasta, menor fica uma coisa que você deixou. Ó. Entendeu o que quer dizer? Você está aqui, a Terra está aqui, ela é enorme, você está em cima dela. Ao passo que você vai distanciando, ela vira uma pedrinha no fim. Isso é sobrepairar. Você se distancia do processo. Então, o ambiente em si ele não tem tanta influência quanto a sua consciencialidade mais saudável. O holopensene influi demais na pessoa. Mas a sua consciencialidade é mais... O próprio Allan Kardec teve lá uns espíritos desencarnados que falaram para ele, quando você tiver problema muito grande, comece a pensar que você é um espírito desencarnado, que essa vida é rápida, que você não vai ficar aí. Aí você vai ter uma visão de conjunto maior. Isso aí é muito interessante pensar, o sobrepairamento. Valdo. Quando você fez esse movimento, assim, a Terra está aqui, faz assim, eu tive uma projeção um pouco assim. Eu posso considerar que um dos conteúdos que eu tenho que entender, que eu tenho que aprender sobre parar? Toda pessoa que tem uma ex-projeção, que ela se distancia do processo da Terra, é para ela ampliar e aprofundar a reflexão cosmovisiológica. Esse é o motivo que a pessoa tem essa projeção. A coisa mais que é óbvia, isso é matemática. Mas agora que fechei as pontas, que até hoje eu não estava entendendo direito. Não, porque a pessoa se refletiu pouco sobre o assunto. A única coisa que eu me lembro é que eu estava muito felizinha, a pessoa percebeu que estava felizinha e perguntou. Eu disse, eu tive um presente, eu tive uma projeção assim. A pessoa falou assim, agora aguarde, né? Agora você tem que ver o que você vai ser cobrada para fazer. Sei lá o que o senhor falou, dando a entender que eu tinha que fazer alguma coisa, porque nada era de graça, aqui, né? Nada é de graça. Todo parafenômeno tem um conteúdo. Esse conteúdo é uma mensagem. Essa mensagem vai ser cobrada. Os credores vêm com o tempo.
desaparece. Mas assim, o conteúdo mesmo, agora é que eu acho que eu estou começando a fechar. Se em primeiro lugar a gente tem uma vivência, tem que ver o conteúdo. Valdo. Tem que criar. Valdo. Muitas vezes se usa esse termo sobrepairar, se não me engano, no sentido de perdoar também, né? Pois é, mas ele tem esse sentido. Uma das coisas que precisa, né? Sobrepairar é ultrapassar todos os conflitos. Mas ele pode ser usado como perdão. Também, está dentro do escado. Problema. A dúvida. Valdo, essa questão do sobrepairar na prática, ali numa situação como a menina falou, como é o nome? A Rosângela falou, desculpa. A Rosângela falou, não seria questão da pessoa sair fora de um problema, ser o pesquisador dentro de uma situação, ser mais mental somático na situação? Seria sempre, isso? Né? Ela sai fora... é só o mental somático. É só mental uma pessoa sobrepairar um negócio com emoção ainda está prejudicial, ainda não é bom. Ela tem uma visão mais analítica. Isenção. Dentro a isenção. Isenção. Pensa bem na isenção. Ok. Outro dia o senhor esclareceu algumas dúvidas minhas sobre a bola de fogo na mão, que seria ectoplasma. Ectoplasmia. É a terceira vez que ele escreve. Ontem minha mulher comentou que já notou que há alguns dias que meus olhos estão diferentes, que tem tipo uma vibração. Como é que chama isso? Triscagem. Eu tenho notado que parece que eles vibram involuntariamente à minha vontade. O senhor poderia comentar sobre isso? Olha, isso é o fenômeno da triscagem. Você está vendo como é que a pessoa descreve o fenômeno sem saber nada? Olha aqui, você precisava de vir aqui para ser consincobaia da turma que está estudando parapsiquismo. Dá um jeito de você aparecer aí, porque ele já teve feto ectoplasma, ele está com triscagem. Agora, precisa examinar. Você já mexeu com banda, como é que foi a infância dele, dá uma geralzinha nele. Aí, se ele vir aqui, eles dão um banho de loja nele e ele dá um banho de loja na turma. Vale a pena ele vir aí. Poderia comentar em tecnologia a técnica da adoção da visão extrafísica sobre a intrafisicalidade? Quais as diferenças sobre sobrepairamento e cosmovisão? O sobrepairamento, a pessoa se destaca do assunto para ter a cosmovisão. O problema é esse. Agora, a adoção da visão extrafísica é sobre a intrafisicalidade. É lembrar que você tem uma paraprocedência, se você vai voltar para ela. De modo que tudo aqui é transitório. Tudo é passageiro, com exceção do trocador e do motorneiro. De modo que pensa bem nisso. Tudo aqui é transitório, é efêmero, fugaz. Vai passar logo. Agora, extrafisicamente é que tem a paraprocedência básica. É essa que a gente tem que lembrar. Pense sempre que você é uma consciência também. O ectoplasma que é doado pode ser recolhido pelos amparadores e ser utilizado posteriormente ou só é utilizado no momento da doação. Olha, o ectoplasma é muito difícil de manter ele vivo, manter ele atuante. Tem que usar logo imediatamente, ele dura pouco. Ele é das coisas mais transitórias que tem nas realidades do corpo. A carne, quando a comemos, é carregada de energia negativa, como sofrimento e dor. Olha, depende do que é. Às vezes tem muita energia negativa sim. Depende do que é. Por exemplo, tem gente que tem até medo de uma pessoa que foi um assassino que matou 3. Aí vão tirar o coração dele e dar para o outro. Isso aí tem gente que tem medo disso. Poderia ser anticosmoético comer carne, já que está causando sofrimento ao animal? Sim. Ou não tem nada a ver com a multidimensionalidade de alimentação à base de carne? Tem sim. O ideal é acabar com isso. Quando nós tivermos um estado mundial, o povo vai comer mais vegetais, frutas e outras coisas nesse sentido. E vão ter muitos outros tipos de comida. Não vai precisar da gente estar comendo bicho. Nenhum animal. Nenhum irmão nosso, primo da gente, né? Tudo é primo, né? Qual foi a última vez que o senhor chorou com emoção? Sim. Essa já acho que é a terceira vez, né? Até que ponto a emoção atrapalha o ser humano na sua evolução? Olha, aí depende da pessoa o que é, né? Eu posso chorar, porque eu estudei em Hollywood como é que a gente chora, e também conheci o Procópio Ferreira.
De modo que eu sou capaz de fazer aqui, começar do jeito... Você sabe que eu fiz uma pesquisa depois que eu entendi o Procópio, né? Que eu vi o Procópio. Veja bem, naquela ocasião, eu devia ter uns 14, 15 anos só. Eu estava no Cine São Luís, de uniforme, porque eu não tinha outra roupa, era só o uniforme da escola. Eu estava no internato. Eu saí para ir ver, porque aquilo me interessou demais. Eu não sei, sabe saber em Uberaba quando é que ele foi nessa ocasião. Eu devia ter uns 14, 15 anos no máximo. Agora, o que se passa? Quando ele veio, eu comecei a pesquisar. Desde ter um soluço, você começar assim, até chorar, mas intensivamente, para ver se eu dava conta. É muito difícil. Tenta para você ver. Não é fácil. Agora, qualquer coisa, a gente te dá uns beliscões para doer, uma coisa para você chorar, um troço qualquer assim, puxa a orelha, pisa no pé, dá um jeito. Ah, passou? Você viu, é? É o homem das 1000 caras, mas eles falaram nisso, que era o homem das 1000 caras, porque esse é que era o melhor. O homem das 1000 caras. Ele fazia isso repetindo a mesma frase. Era a mesma frase, ele fazia rindo, com raiva, chorando, fabuloso. Fabuloso. Ele era impressionante. Foi um arquivo N. Eu gostei tanto do homem que fui lá no camarim para cumprimentá-lo, peguei na mão dele, ele me abraçou. Vilma, você tão jovem, interessado por essas coisas, falou para mim e tal. Isso lá no São Luís. É fabuloso mesmo. Com a mesma frase ele fazia todas essas Agora, emoções. O processo todo é esse. Com jeito a gente pode tirar umas lágrimas. Valdo. Muito embora eles colocam umas coisas no olho para a lágrima correr e filmar, né? Direitinho ela correr. E outra coisa, tem aquela que corre bonitinha no meio dos dois lados. Isso tem tudo a técnica. Valdo. Eu posso ensinar para vocês, isso aí, estudante. Se impedir alguém aí de entrar na boca livre, é capaz de chorar, né? Como é que é? Se impedir o Loche de entrar na boca livre, ele chora, né? Ah, não, se falar uma boca livre, ele não vai chorar, ele vai dar uma crise. Né? Professor. Agora, por outro lado, tem o negócio da birra, né? Sei lá se não tem a birra do outro lado. Aqui, a Rosa. Não é possível. Professor, uma vez o senhor havia falado sobre a questão de, sempre nas suas descobertas, suas criações, o senhor sempre fazer questão até de ser o segundo. Eu ontem estive analisando sobre esse sobrepairamento, em relação ao poder, né? Te deixa muito à vontade, porque não há sofrimento em você ser o segundo, ser o peão de obras, né? Em todo. E eu fui entender, quando eu fui analisar esse conceito de sobrepairamento, até estava conversando com a Marta Ramiro, em relação a essa questão do poder, porque o que leva ao sofrimento é o apego, né? Você está à frente de alguma coisa, você querer ser o primeiro, você querer ser o destaque. O importante é você estar sendo o peão daquilo. Você está dentro do assunto. É perfeito, pois é. Isso aí. Agora, então, todo é o seguinte: a maioria da dor e do sofrimento, ela existe por causa do desaforo. Ou seja, a pessoa, ela pensa que fizeram um desaforo com ela, que aquilo é uma infâmia, que aquilo não corresponde à verdade dela. Nessa hora, ela se revolta. Aí é que é o erro dela, ela sofre com isso. Sendo que, veja, é totalmente contraditória essa posição. Porque se ela acha que ela não tem culpa daquilo, por que ela vai achar ruim a pessoa pensar mal dela? Se ela pensou mal dela, como pessoa, que ela pensou mal dela, e ela não tem culpa, a outra pessoa que vai sofrer com isso, não é ela. Agora, a hora que ela arranja sofrimento, não tem nada que ver no contexto. Não tem. Ele é totalmente, vamos dizer, extra, intrusivo. Por quê? Devido à ignorância, devido à não prioridade, à despriorização, à falta de discernimento, inexperiência. E quando sobrepaira, no caso, o senhor ou a consciência que está olhando, ela tem um olhar de entendimento para essa pessoa que está ainda equivocada, né? O sobrepairamento, uma das coisas também sérias que ele funciona, é transformar uma pessoa que sempre foi miserê,
transformá-la em large. É quando a pessoa começa a abrir mão. Ela deixa de fazer a unha assim nas costas da mão, porque ela não abre a mão. Então isso aí é importantíssimo a pessoa pensar numa coisa dessa. Entende? Agora veja, sobrepairamento, cosmovisão, isenção, imparcialidade, priorização evolutiva, tudo está dentro disso aí. A gente pode escrever um livrão sobre sobrepairamento. Do jeito que nós estamos falando. Dá para entender muito o posicionamento do senhor nas suas colocações. Por exemplo, eu tive uma experiência... Mas agora veja, eu não sou bom não, né? Bom aqui seria se aparecesse aí o transmentor, né? Para dar uma geral em vocês aí, que vocês iam ver. Ele transcende isso tudo que nós falamos aqui. O que eu falo é apenas, às vezes, o nível do curso intensivo ou um pouquinho mais daquilo que eles falam para eu falar. Mas ele não, ele tem uma visão ainda maior de vida, mexer com muita gente. E mexer com a vida de muita gente, saber tudo como é que é. Até um certo ponto, quando a gente fala uma coisa dessa, vocês podem pensar que ele está tricotando a vida de todo mundo. É tititi que ele está usando, né? Fazendo fofinho fofex. Não é não. Ele é que examinou já milhares, milhões de consciências, que ele sabe como é que é. Já sabe a reação. O melhor jeito, a melhor reação aqui é essa. Ele sempre sabe qual é a melhor, qual é a ideal, qual é aquela de escolha. Isso aí é que é o sério da história. Agora, o sobrepairamento é justamente a escolha dessa definição ou abordagem melhor das coisas. Uma experiência, professor, em outras situações, por exemplo, por 10 anos eu fui diretor e presidente de uma ONG, né, e tal. E eu sofria porque eu era presidente e queria ser, assim, que as minhas ideias fossem aceitas. E era um sofrimento tremendo. Agora, que eu estou entendendo, teve uma situação que o operador, né, está me colocando em teste. Aí, eu tenho feito, assim, algumas coisas pela Evolucim, né? Aí, convidei várias pessoas e cheguei lá, primeiro até para ver o local e tudo. Aí, chegou uma pessoa e falou assim, aí eu me dirigi à pessoa e falei assim, olha, nós vamos ter reunião na sala X. Aí a pessoa, não, eu não quero falar com você não, eu quero falar com a coordenadora geral. Tudo bem, eu sou só o peão que estou aqui preparando a sala para poder a gente fazer a reunião. Aí depois chegou a coordenadora, você viu a sala pra gente? Tudo bem? Olha, foi uma coisa muito pequena, mas eu senti assim, tão bem, professor, eu me sentindo liberta dessa coisa de, sabe, eu estou numa coisa, não é pelo poder, né, pelo nome, é por algo que eu estou fazendo por trás, né? A maior lição de sobrepairamento que eu dei sem querer foi quando apareceu o presidente de uma ONG grandona do Rio para falar comigo. E eu estava lá na presidência do Instituto. Ele entrou, eu estava sentado na mesa, permaneci sentado, cumprimentei, ele sentou na mesa. A gente conversou mais de horas sobre os assuntos, as coisas todas, eu dando as coordenadas para ele, dei os dados do Instituto, as coisas todas. Mas na hora dele sair para se despedir, eu quis dar um abraço nele e levantei. Na hora que eu levantei, ele viu que eu estava de bermuda. Foi um custo o homem embora. Aquilo abriu um novo campo de observação dele a meu respeito dentro do Instituto. Mas como o senhor de bermuda, presidente, dirigindo uma instituição dessa internacional, aqui em Ipanema, como é que fica uma coisa dessa? Então veja, aí eu viro para ele e vou conversar. O que é o sobrepairamento? O estudo sai na diurese. Eu falei para ele, comecei falando assim, estudo é secundário. O que interessa é o objetivo que está sendo alcançado. E as nossas personalidades não valem nada. Por exemplo, eu aqui dentro sou um traste. Existe gente muito mais poderosa nas sessões que estão aqui, porque eu nem sempre, às vezes, permaneço aqui, porque naquela ocasião eu viajava muito. Tem outros que trabalham muito mais aqui dentro. Aí foi um custo para o homem ir embora. Ele queria recomeçar tudo já com a visão da minha pessoa usando bermuda na presidência do Instituto. Você está entendendo? Então veja, o que é sobrepairar?
E a gente vai entendendo através Mas isso foi sem querer, eu não calculei, aquilo não foi calculado para dar uma lição no homem, nada, foi sem querer. A boca que ele olhou para minhas pernas de fora, né? Obrigada. Eu virei para ele e falei assim, olha, hoje eu estou vivendo a vida do Ibrahim Suede. Ele falava, sábado, dia de pernas de fora. Você está entendendo? Que o povo vai para a praia, vai uma coisa ou outra. Valdo, página 37, na tecnologia, final da primeira linha, você pode falar como é essa técnica do sobrepairamento analítico? A técnica do sobrepairamento analítico. O problema é o seguinte, você tem aí um objeto que você quer fazer uma pesquisa. Então, o que você faz? Você tem que fazer pesquisa. Se você ficar muito junto daquela pesquisa, é uma coisa. Agora, se você se afastar, se distanciar, para fazer a análise daquilo, ela, a primeira coisa, ela se torna menor. Porque a sua visão de conjunto se amplia. Entende? Você se afastou, as coisas lá ficam maiores. Muito embora aquilo que você está olhando fica menor. Então, a análise sua, ela vai ficar muito mais real. E você vai olhar isso numa condição praticamente consciencial, de amplificação do avertido consciencial, muito maior. Então, é justamente isso aqui, a técnica do sobrepairamento analítico. Uma análise que você faça, por exemplo, 5 horas de reflexão, a distância do assunto sem instalar é muito sério. E você, as conotações que você vai dar para fazer a análise, tudo aquilo que você vai fazer a confluência para fazer a exegética, a hermenêutica da coisa, tudo muda. Entende? Então, veja, uma abordagem é uma coisa séria. Uma abordagem bem feita. Agora, tudo depende também da sua posição. Agora, pensa bem, você que é psicólogo, olha bem o que é a psicologia do sobrepairamento. Seríssimo, isso influi demais no problema da pessoa. Tem pessoa que chega aqui e fala assim, não, eu aqui no CAEC estou tendo outra condição. É muito melhor. Não é isso que eu estou falando dessa senhora que escreveu da Serenada, não. A pessoa que vem fala assim, não, aqui vocês são diferentes, a gente vê tudo mais de perto. Outra coisa, participar da tertúlia presencialmente é muito diferente que pelo online. Isso eu não sei quantos já vieram aqui já falaram isso. Agora, por quê? Cada processo de ver a coisa cara a cara, direto. Agora, o sobrepairamento, a distância, ele exige mais sofisticação. A pessoa pode fazer o julgamento do tótum, do todo da questão, melhor a distância do que aqui. Se eu estiver dentro do tertuliário, eu não tenho a mesma capacidade de analisar o tótum do tertuliário se eu estiver fora. Fora vai ser melhor. Vocês estão entendendo, né? Então, a psicologia disso, da presença e da distância, a distancêmica e a prosêmica, é super importante na questão da gente entender o sobrepairamento. Que é mais ou menos aquilo que você fala da história dos 50 anos de distância. Não, né? Isso aí é da história antiga, vários autores já falaram isso. A verdade mesmo do fato, para eliminar as versões espúrias secundárias, ela só acontece depois de meio século. E aí todo o processo já esfriou. As paixões já desapareceram. Muita gente já dessomou. Então, aquele assunto, ou aquele contexto, ou vamos dizer, aquele objeto, o objetivo que está sendo analisado, se tornou frio, tranquilo. Não há mais inchação, não há edema, não há infecção, não há inflamação. Entendeu o que quer dizer? Ele está frio, acabou. Então a pessoa analisa isso muito melhor, depois de 50 anos, é o sobrepairamento. Então, por exemplo, o sobrepairamento da historiografia só deve ser dado de modo melhor ou alcançado de maneira mais eficaz para uma pessoa que esteja vivenciando o processo e que passou muito tempo
vamos supor, 50 anos. É o que eu falo comigo. Eu já vou para 50 anos que eu trabalhei no movimento espírita. Hoje a minha análise é mais ainda acurada do que aquela quando eu deixei o movimento espírita. Entende como é que é? Muito mais ampla. Hoje eu vejo direitinho que eu estava dentro de uma seita cristã. Estava em andamento. Eu falava que era isso. Mas hoje eu tenho a certeza do negócio. Ali a gente falava, mas estava lá dentro. Você ainda estava tendo o holopensene. Então é muito importante esse sobrepairamento. Outra coisa, quem é melhor para fazer o sobrepairamento? É a pessoa dentro daquele métier que tenha muita experiência, que seja madura do ponto de vista físico, que já esteja mais para o lado mental somático do discernimento e menos do lado psicossomático da emoção. Então, por exemplo, uma pessoa já na terceira idade, com bastante lucidez, é melhor para sobrepairar os processos do que outra novinha. Vocês estão entendendo, né? Eu estou dando todas as outras dicas que eu escrevi aqui. Esse verbete só tem 3 páginas, isso aqui pode ir. É enorme. Agora, é importante que eu quero é fazer vocês pensarem. Essa palavra sobrepairamento, um monte de vocês, às vezes, nem viu isso escrito em quadro nenhum. Por quê? Ela é mais da norma culta. Ela não é da norma plebeia da história. Como é que é? Eu dei aula. O senhor já deu aula aqui no CAEC falando sobre sobrepairar lá em 2002, foi aí que eu descobri essa palavra. Pois você já fala há muito tempo sobre... Posso só aproveitar e dar um recado da viagem? O ponto de encontro aí para o pessoal que estiver assistindo, o ponto de encontro em Uberaba, na sexta-feira, quem for fazer as visitas, às 10 horas no Hotel Tamareiras. Tá? E aí a pessoa... Hotel Tamareiras, 10 horas depois de amanhã. Isso, sexta-feira, depois de amanhã, às 10 horas. Para quem quiser mais informações, a Selma, que é lá de Uberaba, o telefone dela é o DDD 34, telefone 3313-8025. Repetindo, 34 33 138025. Então, depois de amanhã, sexta-feira... Vão uns 30 lá para Uberaba? Vão mais, acho. Vão mais. É porque vai gente também de outros lugares. E tem mais o pessoal lá. Fica difícil porque não teve inscrição. Então, a gente não sabe. A visita é gratuita, né? Então, deve ter mais do que isso daí, sim. Tá? E não tem pré-requisito? Não tem pré-requisito também. Tá ok? O único pré-requisito que tem é comigo. Eu só posso aparecer lá com pré-requisito. Eu tenho que ter participado do negócio. 50 anos, né, de jubileu. É o pré-requisito mesmo de 50 anos. Valdo, é fácil. Você podia dar uma aprofundada na frase enfática? O sobrepairamento cosmoético das coisas humanas triviais é demonstração concreta da cosvisão evolutiva por parte da consciência lúcida, autoconsciente, quanto ao curso intermissivo. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é você pegar as coisas banais, frívolas, superficiais da vida e analisá-las do ponto de vista cosmoético. Enfim, você ficar livre delas, que é aquilo que eu chamo que é o rolo compressor das banalidades, nulidades e bobajadas onipresentes. Porque esse destaque ao trivial, através disso, você também pega o não trivial também. Aí você começa a ter a cosvisão evolutiva. Agora, por exemplo, outra coisa que eu falei aqui, agora eu vou repetir. É preciso lembrar da paraprocedência. A paraprocedência nossa, que nós vamos voltar a ela. O sobrepairamento tem que lembrar disso. Porque é o próximo passo nosso, nós temos que enfrentar isso. É um próximo estágio à frente. Nós temos que abraçar, tem saída. Voltar para ver o que vai acontecer. Então, agora, o sobrepairamento, Rocha, eu acho que lá na TEC vocês deviam falar isso muito mais, vocês falam. Tem que chamar a atenção para o povo saber o que é isso. Então, chega aquela pessoa, começa a fazer isso e fala assim, não, você tem que entrar no sobrepairamento. Esquecer isso é banal, isso é bobo, é trivial, não interessa. Supera essa situação. Vamos sobrepujar essa tolice.
Nós temos que fazer o sobrepairamento do tolicionário, que é aquilo que alguns consideram que é a maior reunião de pensamentos da humanidade, é o tolicionário. Entende? Então, o problema é esse, é o lixão da história humana. Eu só queria que se aprofundasse, por que você deu destaque às questões triviais aqui no... As questões triviais porque é o que a pessoa dá mais, né? É muita coisa frívola, fútil, superficial. A pessoa tem que jogar isso fora. São as coisas ociosas, bobinhas. Vão ficar tudo aí mesmo. É do momento. Isso não interessa muito. Uma coisa momentosa, ela tem que ter uma repercussão para o futuro imediato, senão não vai. Tem duas posturas que eu acho que dificultam sobrepairar, né? A questão de não saber perder e o não conseguir o desapego, né? A dificuldade de desapego também, não é? Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? A pessoa que não abre mão, então ela é miserê. E outra coisa também é o processo da neofobia. Ela tem medo da coisa nova. Isso aí você esqueceu de falar. Então nós temos que ter a neofilia. Gostar daquilo que seja novo, para alcançar o quê? A reciclagem, a mudança, a renovação. Então, por exemplo, eu vou visitar o Uberaba amanhã, sobrepairando os fatos, de uma maneira teática. O que eu vivi, etc., e tudo aquilo para mim está ultrapassado. Vocês estão entendendo? A própria cidade, as coisas todas. Eu saí de Uberaba em 1966, são 44 anos. Outra coisa, eu saí de lá no mês de maio, de modo que são 44 anos e alguns meses. Já, você está entendendo? Então veja como é que é, nós temos que ver isso. Agora, eu não desprezo ninguém, não dou contra ninguém, vou ver muitos amigos meus. Outra coisa, eu quero visitar o pai da Jane, que é o que me ajudava lá na livraria. Ele está de idade. Eu já falei que eu quero visitá-lo, porque ele está doido para me ver. Está entendendo? Chegando lá, nós vamos fazer um levantamento da população que resta. Do que é que sobrou. Eu quero fazer isso sexta-feira de manhã, já. Conversando lá com a turma, eu vou conversar com a Dalva, com a Selma, a turma que aparecer lá. Então nós vamos ver essa turma. Pode encontrar no sábado de manhã, conforme for. Sábado também, porque muitas dessas pessoas é capaz de aparecer lá. Uma outra pessoa que eu quero ver é a Sharon. Sharon aí, você sabe que não é um homem de homem, não é nome de homem, não, é mulher. Sharon é a rosa, a flor mais bonita das montanhas. Você está entendendo? Chama Sharon. É uma moça muito inteligente, que é a filha do professor Carlos Pepe, que era muito amigo meu. Então eu quero ver. Há 6 anos, quando eu estive lá, você lembra? Ela me visitou rapidinho. Eu quero ver também como é que estão as coisas, que ideia que tem. Quero saber as notícias da família Pepe, como é que está e tal. Esse povo todo. Gente boa. Você sempre fala do professor Carlos Pepe, né? Pois é. Por quê? Qual foi a importância dele para você? Na época que eu fui lá, e ele era espírita, ele tinha sido do Partidão, tinha estudado isso tudo, mas ele era uma pessoa de muita introspecção. Ele era um verdadeiro filósofo. Agora, gostava muito do espiritismo, se dedicou a isso, escreveu alguns livros sobre o espiritismo. Mas agora o problema dele é que ele foi meu professor de História Natural. Professor de História Natural é o de Biologia atual. Você está entendendo? A gente saía para pegar as coisas no mato, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Entende? E eu aprendi muita coisa com ele. Agora, ele que estudava, eu frequentei a casa dele, almoçava lá com a esposa dele, que era muito minha amiga. Antes de casar com ele, eu conheci muito a esposa, Dona Áurea. Aura Cunha Pepe, é o nome dela. Agora, então, eu lembro quando nasceu a Sharon, você está entendendo? E tem um irmão dela que chama Lísias, você tem ideia? Tem? Agora, eu vi isso tudo, eu acompanhei essa. Agora, eu gostava muito dele, porque ele era muito seguro, correto, uma ética acima de qualquer suspeita, sabe, a personalidade.
e uma cabeça, estudava demais. Ele era o professor que a aula chegava lá e falava assim, ó, agora não, volta, que ele está estudando. Então lá dentro não podia fazer nada, nem abrir a porta. Outra coisa, ele usava já essas coisas para colocar o livro, ele lia sentado assim, tudo direitinho. Outra coisa, se a gente chegasse lá e tivesse com música também, não podia interromper. Porque ele ouvia a música clássica deitado e refletindo. Ele colocava a música para ele poder refletir, para fazer a cortina sonora na questão dele. Também ele se fechava. Tudo assim, tudo dele era disciplinado, meu estilo. Então, eles gostavam muito de mim porque via que eu tinha um temperamento igual dele, sendo muito mais moço, muito mais novo. Porque quando eu fui para o Uberaba, eu já tinha tudo arrumadinho. Era disciplinado, organizado, tudo anotado. Outra coisa, eu é que tinha o meu enxoval. Você sabe que internato tem enxoval, não é igual casamento, esse negócio todo. O meu, tudo tinha um número 2. Então eu sabia colocar botão, sabia costurar uma opção de coisa, porque, sei lá, se precisasse, não tinha dinheiro nenhum, tinha que lançar a mão de tudo. A minha mãe me ensinou lá o negócio, eu já entrei sabendo tudo. Agora, o meu enxoval era impecável. Agora, dentro da canastra, toda ela cheia de papel por cima, bonito, tá? Eu mesmo aqui acertei tudo, com grude que eu mesmo fiz, para pregar. Era uma miséria danada, mas uma miséria limpa, aciada, higiênica, profilática. A minha mãe falava, não, nós podemos ter o chão de terra aqui, mas todo mundo é aciado. Isso é que é importante. O gola tinha que estar limpinha, certinha, passadinha. E outra coisa, às vezes era impecável também, porque estava anilada. Quer dizer, ficava durinha, aquele negócio todo que fazia, tá? Sabe como é que é? Engomada. Pelo anil. Vocês lembram do anil azul? Você lembra disso? Ainda tem isso ainda? Não tem mais isso, né? Ainda tem ainda? Puxa vida, o negócio custa. De modo que o professor Carlos Pepe, ele era muito sério. Era muito calado, ele falava pouco, só falava aquilo que interessava. Entende? Ele era alto, um verdadeiro ator, tipo italiano mesmo, grandão, está entendendo? Um galã. E muito sério, com as mulheres, com tudo certo dele. Mas estudava sem parar, o tempo todo. Foi ele que eu mostrei o negócio e ele falou para mim, não, onde é que você copiou? Aí eu fiquei. Fui sobrepairar o negócio, deixei passar algumas semanas para conversar com ele. Cândida, ou cloro, ou quiboa, seria a melhor forma para higienizar os alimentos? Olha, isso aí varia, né? Depende da pessoa, porque tudo é preciso ver se a pessoa, como é que ela se reflete do ponto de vista de alimentar, se ela admite isso ou não, porque às vezes cria problema. Praticamente, uma coisa que é boa para a pessoa é ruim para a outra por causa do processo de alergia, ou não admite aquilo. O ideal seria só confiar nos alimentos feitos pela própria pessoa, uma vez que as outras pessoas são negligentes quanto à higienização. Isso depende da pessoa. Se a gente também não confiar nas outras pessoas, você não vive com ninguém, você não pode nem viajar mais. Se os maiores riscos seriam hepatite B e meningite, a vacinação não seria mais prudente? Também é uma coisa boa. Tudo isso tem que ver, né? Tem muita coisa para ser feita nesse sentido. Eu, por exemplo, eu evitei de tomar tudo quanto é coisa de líquido. Com isso, eu nunca tive nada de hepatite B, C, o diabo, stop. Muita gente, meus amigos, mais novos do que eu, todos morreram por causa disso. Poderia explicitar na parafatologia o item, o traspassamento das energias conscienciais do holopensene. Isso aí é o seguinte, é quando você, com as suas energias conscienciais, você chega no holopensene, as suas energias são superiores àquele lugar. E você pode melhorar o ambiente com isso. Então, você não só traspassa, como você melhora, você assiste, você faz profilaxia.
E o polinômio com sim, lúcida, curso intermissivo, cosmoética, cosvisão. É a consim lúcida. Ela, se ela tem curso intermissivo, ela tem cosmoética, e a tendência dela é caminhar para uma cosmovisão. Ela vai ver as coisas por cima. Então, aí aparece o sobreparamento total, na prática, na teoria e na prática. O estado de Minas Gerais é terra de grandes donos do parapsiquismo. Chico Xavier, Eurico Passanufo, José Pedro de Freitas, Warigó, entre os outros, que o professor conhece melhor do que eu. Terra onde há muito tempo a aceitação do parapsiquismo e fenômenos é muito grande. A que fator ou circunstância o professor atribui o nascimento dessa região de grandes médios e o processo de grande aceitação do parapsiquismo? Olha, tem dois fatores que não foi eu que falei, mas tem gente que já analisou. Primeiro, lá chama Minas Gerais. É um lugar que tem minas de tudo quanto é jeito, matéria mineral, isso e aquilo. Então isso aí é muito importante. Tem até a Rua do Amendoim, em Belo Horizonte, que os carros, em vez de descer, sobem. Isso tudo por causa do magnetismo da Terra. Então veja, é uma Terra que tem muito magnetismo com uma série de processos. Então isso influi nas questões de energia. Começa pela geoenergia. Então, a geoenergia até um certo ponto melhora. Isso aí tudo a pessoa tem que levar em consideração. Agora, outra coisa também. Minas Gerais é terra que as pessoas sempre estudaram demais, devido ao problema desde a época do Império, da descoberta do Brasil, por causa das minas, e as pessoas não têm mar para sair. Então, elas ficavam mais enclausuradas dentro da terra. Com isso, elas começavam a pensar mais. Esse pensamento aí também ajuda, em certo ponto, o processo de parapsiquismo. Que é o problema da pessoa se concentrar. É o problema da reflexão. De modo que isso é sério. Agora, outra coisa. Minas Gerais é um dos lugares que mais se estudou, por exemplo, a língua pátria, o português. Isso também é muito sério. A gente pensar, Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade que sempre estudou muito o português. E há outros lugares assim, em Minas, desse jeito. Por exemplo, Paracatu, na década de 50, tinha um monte de gente que falava francês. Lá mesmo, na cidade. E outra coisa, Paracatu você nem vê no mapa, raramente aparece. Eu nem sei quantos habitantes tem lá atualmente. Entende? Agora, tudo é cidade igual, Monte Carmelo, pequenininha, lá do interior. Então, é preciso a gente ver. Outra coisa, o Mário Palmeiras nasceu na minha terra. É cara lá da Academia Brasileira de Letras. Divulgação. A maior feira de livros a céu aberto das Américas começa na próxima semana. É a 56ª Feira do Livro de Porto Alegre. Ocorre de 29 de outubro a 15 de novembro. Horário de funcionamento, 9h30 às 21h. O balcão de informação da Feira de Livros está situado na área central da Praça da Alfândega e no Cais do Porto. Mais informações tem o site aqui, Camarada do Livro, tal. Aqui é muito importante mesmo. Viva a Feira do Livro de Porto Alegre. Vê o que é que você aí vai arranjar nessa feira. Vê os livros bons que tem. Leva aqui, arruma aí um dinheirinho para entrar nessa. É isso? É daqui 2 dias, né, que começa. Ontem na escola o meu aluno entrou em estado de possessão. Os olhos mudaram, a fala ficou desconexa, ele dizia que tinha sede de sangue. Tinha mioclonias e movimentos involuntários. Esvaziei toda a sala, exteriorizei a energia, liberei todos os meus cachorros. Em menos de 5 minutos ele estava melhor. Depois, muito mais calmo, disse que foi o assassino do tio que também havia morrido. Durante a noite exteriorizei muita energia para ele. Qual a opinião do professor? Sim, isso aí pode ser um processo de possessão. Por que não? Está bem explicado. Professor. E outra coisa, você está sabendo até o processo do assassino do tio dele, pode ser mesmo. Não, professor. Na antepenúltima linha da fatologia, tem aí a informação oportuna sobrepairando as palavras na vivência da TARES. O senhor pode explicar mais um pouco? A informação oportuna sobrepairando as palavras na vivência da TARES. O problema todo é o seguinte: TARES é um processo de esclarecimento. Então é necessário ter uma informação
adequada, oportuna, condizente com aquele contexto, aquela condição, que tem que sobrepairar as palavras. Então, veja bem, na vivência. Então, a informação, por exemplo, do seu ato, ela às vezes é mais importante que aquilo que você fala. O ato seu, o exemplo que você acabou de dar, como é que fica? Então, isso aí que nós estamos chamando a atenção. É o sobrepairamento técnico da história. Tá certo? Aqui. Professora, a Malo utiliza muito a palavra desdramatização. Sim. O senhor acha que a gente poderia utilizar essa palavra como sinônimo do sobrepairamento? Ela está dentro do contexto, não é bem sinônimo, mas ajuda. Seria como... Desdramatizar é minimizar as reações da pessoa a respeito de um objeto, objetivo ou qualquer coisa. Tirar o drama. Sim. Acabar de minimizar a tragédia. Agora, o sobrepairamento é uma coisa mais ampla. Entra isso, aí seria um componente, mas não é tudo, não é bem assim um substantivo igualzinho para servir de sinônimo. Um outro aspecto sobre isso que o senhor falou. Quando a pessoa compreende melhor os meios e os fins, o pessoal da Apex fala muito, né? A compreensão dos meios e dos fins. Isso, de uma certa forma, ajuda a pessoa a ter facilidade para passar pelo processo de desapego e aplicar a técnica do sobrepairamento. Agora, sobrepairando, a pessoa vê que os meios não justificam os fins, às vezes. Ela tem que ter uma visão de conjunto. Sim. A coisa mais séria que tem no sobrepairamento é que essa reação da pessoa, essa condição da pessoa de analisar as coisas, permite ver as reações imediatas. Aquelas que não são do momento, aquelas que vão acontecer, aquelas que ainda vêm pela frente, são as repercussões do que está acontecendo hoje. Então é muito importante a gente saber os efeitos imediatos dos fatos. O sobrepairamento permite você calcular isso aí, começar a pensar. Então vale a pena ponderar sobre esse aspecto. Neste ano aqui no Espírito Santo tem acontecido com frequência o encalhamento de baleias da espécie jubarte no nosso litoral, e as mesmas acabam morrendo, que é uma pena. O que o senhor diz a respeito? Porque aqui com mais frequência do que em outras partes do litoral brasileiro? Não, hoje eu vi na televisão que elas estão encalhando em diversos litorais, inclusive no Rio, todo lado, bom, em Búzios. Lá em Búzios parece que aconteceu mais esse ano. A televisão agora de manhã estava mostrando isso, eu vi. Não é bem assim não. Agora o problema é o seguinte, para mim, tem o problema da poluição dos mares que está fazendo isso. Essa é uma das hipóteses que eles têm para ver encalhamento de baleia. Isso aí perturba a orientação dela, dá outras coisas aí, dá alteração. E a jubarte, às vezes, é um monte de... Às vezes ela tem 15 toneladas, né? Muita coisa, né? Essa lá, que estavam lá vendo, que ela morreu essa manhã, né? Tinha 15 toneladas. Então pensa bem nisso, não é fácil. Ah? Pois é, essa é de Búzios. Agora, o caso todo é esse. Para mim, é a poluição dos mares. Eu me lembro que o senhor já falava do termo sobrepairar e do termo deslanchar em 1995, no curso CP2 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Sim. E de lá para cá, você aprendeu o que é sobrepairar e o que é deslanchar? Eu falar não me interessa, eu quero ver de lá para cá. São 15 anos. Como é que você está? Vamos ver isso. Perceba em mim que muitas vezes não consigo sobrepairar. Como trabalhar a holomaturidade para não cair em sofrimentos absurdos? Vergonha na cara, né? Olhar no espelho, né? Ver o que a pessoa tem, anota suas coisas. Você aqui, ela está sempre falando as coisas dela. Você aqui já sabe o que é que deve fazer. Essa é conhecida, nossa. É freguesa de caderno, isso aqui. Ela já sabe tudo. O que leva uma pessoa que tem naturalmente o sobrepairamento
agir de forma totalmente contrária quando o assunto tem uma especificidade pessoal. É rabo preso, boi na linha? Às vezes. É aquilo que a pessoa acha que é um desaforo, que ela não abre mão. É aquele restinho que ela conserva de todo jeito. Isso aí é um erro. A pessoa que ainda deixou alguns resquícios lá dentro. Qual o holopensene atual do planeta Terra? O holopensene atual do planeta Terra é um planeta que está com crise de crescimento, que chama Reurbex. O que vocês acham? Uma boa síntese da situação. O que falta na educação brasileira? Educação. Não tem. Está faltando a educação. Quer dizer, é necessário que o governo coloque dinheiro na educação e melhore isso, sem interesses politiqueiros. Politiqueiro de estar mandando o povo através daquilo que educa, etc. Melhorar esse negócio, por exemplo, de não apertar os alunos. Precisa apertar o aluno para ele aprender. Não pode ficar nessa boa, passar todo mundo de qualquer maneira. Isso é tapeação. Isso não é educação, chama-se educação. Eu finjo que ensino você, você finge que está aprendendo comigo. É isso que é a educação do Brasil atualmente. Uma vergonha internacional. Tem muitos países igual ao Brasil, não é só aqui não. O Brasil também, em matéria de autocorrupção, vocês sabem que andou melhorando a condição de autocorrupção, mas está cada vez sempre pior em relação aos outros países. O negócio é terrível, a corrupção é enorme aqui. Cite um exemplo de uma da sociedade com a educação exemplar. É Colégio Bertone, Foz do Iguaçu. O que vocês acham? Link Day? Professor. É só ver, porque eles têm prova disso, né? Tem prova Professor, de tudo. É só vir aí ver. Colégio Bertone. Pode falar. O que você queria? Sou eu aqui, professor. Ah, é lá? Tá. É sobre o feto. Daqui a pouco a gente desce. Sobre o feto ectoplásmico. Quando eu comecei a ter esse fenômeno, eu comecei a perguntar para as pessoas o que significava. Algumas me disseram que era resquício religioso, outros me disseram que era diabetes consciencial. Então, todas as vezes que eu sentia, que eu percebia essas brasas em minhas mãos, eu as bloqueava, eu não as queria, porque eu não queria mais resquícios religiosos para mim, desde o instante que eu abracei a conscienciologia, né, que eu vesti a camisa. Aí, agora, atualmente, eu vou fazer um exame de retinografia, que o triscar começou a aparecer em meus olhos. Tem alguma relação? Não, está tem completamente... Não tem nada que ver, isso aí é processo físico. Agora, a ectoplasmia é outra coisa. Ah, tá. Ela pode te ajudar nisso aí. Trabalha com o estado vibracional, que vai ajudar isso tudo. Qualquer coisa que você for fazer, se tem cirurgia, use o estado vibracional antes, durante e depois da cirurgia. Isso vai te ajudar. Ok. Pensa nisso. Agora, sobre a paraprocedência. Eu vim de uma paraprocedência. Agora Todo mundo vem de uma. Isso, com certeza. Agora eu conheci a conscienciologia. Sim. Eu vou voltar para a mesma paraprocedência? Depende da sua. Eu te pergunto, se ela for boa, nem é bom você mudar mesmo. Ah, tá. Sabe lá, se você não está saindo de uma muito boa, você não vai trocar assim por não. Sim. A trocar tem que ser uma coisa melhor. Olha bem, qual é a Comunex? Que Comunex é essa? Ok. Tem que olhar isso, vamos com calma. Entendi. Obrigada. Na página 37, em ciclologia, você pode aprofundar o contexto do sobrepairamento com o estágio de novo ciclo evolutivo? O estágio de novo ciclo evolutivo pessoal. Pois é esse estágio de novo ciclo evolutivo. Vocês estão nessa. Todo intermissivista está até aqui, nesse novo ciclo. Tem que sobrepairar isso aí, não pode pensar do jeito que foi na última vida. Tem que pensar. A última vida. A maioria aqui teve uma última vida antes do curso intermissivo, portanto, menor.
O que você quer mais? Estou pensando aqui, assim, elaborando, né, o que o senhor disse. Vamos ver a concepção. O que você está concebendo? É isso? Tá. Como então, diz assim, o cara, eu estou concebendo, mas só está dando sebo. Concebendo. O contexto... Está tudo encebado. Eu quero sair disso. Como é que eu faço? O contexto do sobrepairamento tem relação, então, com a outra vida que o senhor está falando? Eu não entendi, sinceramente, eu não entendi como que o senhor fez a relação disso. Presta atenção. O estágio de novo ciclo evolutivo pessoal. O seu curso de ciclo é esse estágio. Tudo que você está fazendo é novo. Então, a pessoa que chegar aqui e ficar dentro da priorismose, ela está totalmente por fora do que ela veio fazer. Tudo é a era da renovação. Então, nós temos que ter neofilia, renovação, reciclagem, ressexologia, mudança. Tudo é um processo de transformismo. Então, é o transformismo da tudologia para nós. Por isso que é aquele cara que chegou e falou assim, vem cá, Valdo, você veio nessa vida para dar um balanço na Terra. Eu falei assim, até um certo ponto é isso. Você não está muito fora. A pretensão é enorme. Agora, alguma coisa está fazendo nesse sentido. Realmente eu tinha razão. Agora, por exemplo, dentro de uma mesma existência, dentro de uma mesma vida, nós passamos por novos ciclos evolutivos, novos ciclos de Toda vida ela tem vários ciclos, tem vários estágios. Você já está chegando no estágio que a coisa está ficando cada vez mais séria. Cada idade. A gente sentiu de um chão de E assim, muita gente aqui, ó, que eu conheço. O povo que está chegando nos entra. Não, mas a hora que entra nos entra, saiu do INTA, que é o 30, entrou para o 40. Quando entra no 40, tudo muda. Olha bem, depois você vai chegar lá, você tenta, né? Agora, você vai tentando. Mas então, professor Paulo, fala aí mais. Já dá um nó nas ventas. Fala mais da questão do sobrepairamento nesses ciclos, nessas mudanças, mas dentro de uma mesma vida, dentro de uma mesma existência. Como é que Agora, tudo depende do que é que tem o passado, como é que se aplica hoje no presente. Entende? O processo da fraternidade, saber mexer com o cachorro. Entendeu? Tem que saber, né? Ter esse contato todo, como é que é? Isso tudo faz parte. É o problema como é que é? O juízo das pequenas causas, entende? Estatuto das grandes empresas. O negócio está aí bem óbvio, funcionando. A maturidade vai chegando. Agora, a maturidade mais importante é a intraconsciencial, não é a física. Vocês começaram com essa maturidade muito cedo. Foi aquela aqui de Foz, há quantos anos isso? Uns 15 anos, sei lá. No hotel, a gente sentado. Eu sempre lembro isso. Ela queria mudar assim, eu falei, não vai. Cortei a viagem. Acabamos com tudo. Não, fica aí. A coisa toda é por aí. Essa hora do transventor que estava mandando nela aí. Novo ciclo, é reciclagem. Mudou tudo. Então você veja, a própria mudança precisa de muita orientação, vamos dizer, discernidora, para a pessoa sair bem. Mudar por mudar ainda não quer dizer nada. Se de qualificar a mudança de acordo com o local, a hora, o interesse, o objetivo, as condições. Isso é seríssimo, essa mudança. Estou lendo a autobiografia de Gandhi, ouvindo suas palavras sobre sobrepairamento.
surgiu uma ideia de que se Gandhi estivesse sobrepairando os fatos políticos, a trajetória poderia ter sido diferente. O senhor poderia, por favor, falar a respeito? Não, ele sobrepairou o problema do ódio e da guerra e do belicismo a partir da inspiração da Helena Blavatsky. Então ele começou com a Satyaragaya, que é o processo da não violência. Então ele fez o trabalho dele, ele alcançou o trabalho que ele deve fazer. Tem uma grande amiga com depressão que vive reclamando de tudo. Em nossas conversas ela se auto-vitimiza e não aceita ideias novas que possam tirá-la daquele padrão de tristeza e lamentações contínuas. De uns tempos para cá acabei me afastando dela por não saber como lidar com a situação. Penso que muitas vezes sobrepairei situações, mas sei também que me omiti por não ter feito atalhos na hora certa. Daí minhas perguntas. Como saber se estou sobrepairando ou me acumpliciando com a autocorrupção do outro? Você vai ver, você mostra o que é e não vai mudar para pior a sua condição. E você dá o exemplo para aquela pessoa. Se ela começa a estabelecer renovação no trabalho, não tem problema nenhum. Qual a melhor forma de ajudar a melhor amiga que se encontra com depressão? É ponderar, ver se ela tem se ela está tomando remédio, se ela faz ginástica. A depressão sai muito através de remédio e ginástica. E outra coisa, ela funcionar com um psiquiatra, alguma coisa nesse sentido, isso é muito importante, para ela obter forças de ela mesma sobrepairar as crises que ela tem. Quando ela vê que ela vai entrar em depressão, ela começa a funcionar diferente. Domingo, dia 31, às 21 horas, passará um programa sobre EQM no Discovery Channel, no Sky. Olha, Sky, EQM, 21 horas, Discovery Channel, sobre EQM. É no dia 31, é o dia das eleições, está todo mundo vendo a eleição. Se vocês querem uma experiência fora do corpo, fora da eleição, está na hora. Sobrepairar, está na hora. Qual a sugestão que o senhor daria para uma pessoa que tem lucidez multidimensional, tem 40 anos, mas uma carga profissional extensa e com 3 filhos? A sensação é de quem acordou de repente que perdeu tempo. Não, tem muito tempo. As pessoas estão vivendo 100 anos. Se a pessoa tem 40 anos, é só 40% que ela já viveu. Espera que ainda tem o dobro e mais outra metade. Tem 60% ainda. Vamos arregaçar as mangas e tirar o sutiã, jogar fora e meter os peitos. Esse é o caminho. Como ensinar nossas crianças sem correr o risco de implantar em suas mentes sistemas de crença? Como tratar o assunto fé com elas? A primeira coisa é a seguinte: mete o pau em tudo que seja ilusão e coloca a criança, às vezes, depois, se você vê que ela tem capacidade, falando com ela igual que você fala com adulto, para ela amadurecer mais depressa. Isso é que é o ideal. Não fica com essa bobajada aí da psicologia que acha, se a pessoa fizer isso, vai criar um processo lá que mais tarde vai estourar tudo na cabeça da pessoa. Não. Você examina e vê se a criança acompanha o seu raciocínio. Se ela já tem capacidade para isso. Porque a cabeça dela aqui está evoluindo. O cérebro está crescendo. Ela tem capacidade, às vezes, de acompanhar. A minha mãe não seguiu nada da psicologia. Ela olhou para mim e isso me ajudou demais. A hora que ela me coloca os troços bem na frente dos outros. Agora veja, isso começou com 4 para 5 anos. Quando eu entrei no grupo, eu passei na frente de todo mundo que fez o exame de admissão para o grupo. Depois eu passei na frente de todo mundo no exame de admissão para o ginásio. Por quê? Ela me colocou na frente. Agora, isso me ajudou, né? Até um certo ponto, demais. Então, esse negócio da problema lá que não pode fazer, entende? Os processos de inculcação da pessoa, que senão depois estoura muito. Tem toda a razão. Mas não é inculcar, é a pessoa ter lucidez. Se ela não tiver lucidez, arranja um preceptor para a criança, para ver o nível que precisa. Foi o que a minha mãe fez. Eu tive preceptor. Isso me ajudou. De modo que vão pensar nisso, é muito importante. É por ali. Mas olha, quem é mais que tem aí, ó, o microfone? Tem mais alguém? Como é que nós estamos?
Pode falar. Página 37, Principiologia. Os princípios transcendentes da autoparaperceptibilidade. Os princípios transcendentes da autoparaperceptibilidade. O que significa isso? Quais são aquele conjunto ou corpos de conhecimento da autoparaperceptibilidade? Todos eles são transcendentes, que passa da vida comum nossa aqui. Um fenômeno, por exemplo, que uma pessoa vê com calma, uma coisa mais séria, pode, às vezes, dar uma diferença enorme no modo da pessoa abordar a realidade da vida física. Por quê? Ela vai ver, pensar na paraprocedência, o que vai acontecer depois que ela dessomar, ela começa a ver o que eu estou fazendo aqui, ela leva isso muito mais a sério. Então, o processo dos princípios transcendentes da autoparaperceptibilidade são maiores do que todos os outros que tem por aí, do ponto de vista de mudança, de renovação. Faz uma metamorfose na personalidade da pessoa. Por isso que e tem que começar tudo pelo estado vibracional. Por isso que eu bato muito nessa tecla. É a pessoa dominar a energia consciencial, ela ter uma noção mais justa do fenômeno. Com isso, muda. E ela vai, querendo ou não, inevitavelmente, para um nível de sobrepairamento das realidades bobinhas, medíocres, fugazes, fúteis da vida humana. Ela vai ver as coisas mais sérias. Vai focar o megafoco naquilo que interessa. Entende? Senhor, qual que é o limite entre sobrepairar um assunto e menosprezar esse assunto? O problema, a hora que você sobrepaira, você vai ver o que você deve descartar e o que você deve enaltecer. Às vezes tem coisa que você está desprezando, que você precisa de colocar como foco, no primeiro plano. E tem uma série de condições que você tem que ter aquilo ocioso, não interessa mais, vou jogar fora. Isso tem até amizades que às vezes são ociosas, até isso existe. Então, fazendo o levantamento das coisas, a pessoa começa a fazer o levantamento pelos bagulhos energéticos. Ela tem que ver os bagulhos que ela tem e julgar fora aquilo que não presta. Ficar com a essência, cada vez mais. Limpar o ambiente. Essa concentração tem que começar pelo almoxarifado dela. Almoxarifado. Digo, a casa, a base física. Pois é, almoxarifado. Tudo que ela guarda, como é que é? Entende? Vamos ver como é que é isso. O que funciona, o que está ultrapassado, aquilo que é, entende? Já está demodé. Não interessa mais. Vamos ver aquilo que interessa. A gente pode dizer que uma pessoa que ela está sobrepairando um assunto, professor, significa que ela já tem um certo domínio sobre aquele assunto? É isso mesmo? Já. E outra coisa, ela já está vendo o assunto com outros olhos, de uma maneira mais ampla, já emendando aquele assunto com outros. Então ela já sabe onde colocar aquele assunto no meio da cosmovisão da vida dela, da existência dela. Isso aí muda de figura. Por isso também que é holomaturologia, né? É. Não tem jeito uma pessoa ter um sobrepairamento correto, cosmoético, evolutivo, ideal, se não tem maturidade. Uma pessoa da massa humana impensante, uma pessoa da Robex, da robotização existencial, ela não tem capacidade de sobrepairar nada. É assim que a pessoa começa a usar cigarro, álcool, droga, crack. Não há nenhuma noção de sobrepairamento, nada. A pessoa está envolvida pelo processo, ela é uma vítima da própria vida, entendeu? Das condições da vida dela. Ela não domina a vida. Ampliando para um outro lado, professor, a questão da consciência e da consciex, por exemplo, é mais fácil para a consciex sobrepairar os assuntos ou para a consciência? Depende, não. Aí nós não podemos falar isso. É lógico, uma pessoa que é consciex, se ela tem mais lucidez, é melhor. Mas a primeira coisa que nós temos que perguntar é o seguinte: qual o nível de lucidez dessa consciência? Se ela tem um nível muito avançado,
ela pode trazer para cá muito da lucidez que ela tem. Ela não vai perder tantos cons. Se ela não perde os cons, então ela fica mais ou menos, ela como consciente, consciente, a diferença é mínima. Então como é que fica? Agora aí pode entrar outra situação. Qual? O que vocês acham? Populacionismo? A identidade extra. Se entra a identidade extra, aquilo fica mais claro. Então você pode recuperar mais os cons. A identidade extra, ela potencializa a retrocognição, ou as retrocognições. Tem lógica? No ano passado e no ano retrasado, realizei bioeletrografia ou fotografia Killian por interesse de minha mãe. O senhor tem alguma opinião ao procedimento? Olha, tem coisas dessas que às vezes mostram o processo de energia, mas tem muita coisa que faz junto. Pois tudo aí pode ser feito de maneira falsa, de maneira camuflada, de maneira errada. De modo que tem que estudar bem. Quiliografia é uma coisa para se estudar. Às vezes tem relação, sim, com o processo de energia, para se viver. Sobre a educação, o que se atribui a essa falta de interesse na aquisição de conhecimento por parte dos alunos? É que os adultos não colocam os jovens a par da influência, do valor e da importância e da relevância de estudar, do conhecimento. Então, quando eles fazem isso, é apenas para encaminhar a pessoa politicamente com alguma coisa boba, qualquer coisa lá, para dominar. É um processo de manipulação dos jovens. A gente tem que combater esse processo da manipulação da juventude que está aí. Se o problema da educação é a falta de educação, que sugestão prática o senhor nos dá para mudar esse quadro? Olha, estudo e estudo. Essa aqui é a minha linha há muito tempo. Isso é um trinômio, né? Há muito tempo. E também um mega pensante e vocabulário. Estudo e estudo. Os professores hoje, na sua grande maioria, estão vivendo acima de burnout. As exigências são cada vez maiores e sem vislumbrar uma melhora. Como administrar tudo isso? É aumentando as verbas e colocando gente adequada, dirigindo o processo da educação. Governo, antes de mais nada, hoje na Terra precisa de ver, primeiro, segurança, segundo, saúde, terceiro, educação. Mas, a rigor, a educação tem que vir na frente de tudo. Porque sem educação, a pessoa não vai ter segurança. Ela vai morrer de medo, fica por isso mesmo, se auto-vitimiza. Sem educação, ela também não vai cuidar do corpo, ela então não vai ter saúde, tudo vai por água abaixo. Então, a primeira coisa de tudo, desses 3 itens, o negócio é a educação. Agora, quais técnicas da Conscienciologia o senhor sugere para ser auto-aplicadas? Algumas dezenas delas que nós já temos por aí. É só ver, para não falar todas, a gente fala algumas dezenas, né? Ainda queria que o senhor comentasse sobre o bullying nas escolas. Como educar se não se pode corrigir atitudes erradas? Tudo é motivo de ofensa. Então, com todo esse quadro real, o que dizer do holopensene das escolas? A primeira coisa, as escolas precisam de ter mais segurança, mais educação de convívio, mais convivialidade fraterna. Hoje de manhã, na televisão, eles estavam mostrando o que é que tem com a menina, pegou um apontador de lápis e riscou a outra menina na cara, na testa, na boca, no pescoço. Apareceu na televisão várias vezes isso. Isso foi agora, semana. Parece que foi ontem, anteontem que aconteceu. Agora, é uma série disso. Então, estão usando os artigos e instrumentos da escola de estudo como arma contra as crianças. Agora, estuda por quê? Por causa da violência que está aí. Violência no futebol, violência na escola, violência por causa de droga, de tudo quanto é jeito. Enfim, as escolas estão a matroca em certos lugares. Os professores estão com medo dos alunos. Como tem que passar todo mundo, os alunos acham agora que são os donos da escola. Inverteu o processo. Os alunos estão mandando os professores, estão mandando na administração dessas escolas secundárias. Então, como é que fica isso? Então, tem que dar um jeito
é de estudar. Agora fala aí para nós. O que é que você tem para falar sobre isso? Ah, tá. Não. Um dia desse você falou. Fala aí tudo que você falou um dia desse sobre o processo da escola. A questão toda que a gente vê, que ela está pedindo questões práticas, é a pessoa estimular o aluno a refletir. Hoje em dia, os alunos não são estimulados a refletir. Fica muito centrado em conteúdos, sendo que tem pouca iniciativa para que o aluno reflita sobre aqueles conteúdos. Então, o que puder fazer nesse sentido, melhor. O que a gente estimula é isso. Trabalhar com os alunos as habilidades cognitivas deles. Isso é fundamental. O que você queria? Eu queria perguntar o seguinte, Valdo. Você comentou ainda da identidade extra. Em que momento surge a identidade extra para a pessoa? Numa determinada intermissão, mas o que define o surgimento dessa identidade extra? A primeira coisa é o que a pessoa faz. Essas coisas não aparecem à toa. Tudo tem preço. Nós já falamos aqui hoje, tudo tem preço. Então, por exemplo, se aparece, vai aparecer o credor amanhã, para saber dessas coisas. Agora, não fica pensando não, que tudo outro tem preço também. Por exemplo, a personalidade extra tem preço, não só para quem fala sobre a personalidade, como a personalidade em si. Tem preço. A própria vida vai cobrar da pessoa tudo isso. Por quê? Isso aí clareia demais. Em vez de você estar usando a lanterna, você arranjou um holofote imenso. Você está clareando. Em vez de você ter a luz para ver o negócio do carro aí na roda, você tem aquele facho que vê a distância. É civier, não é isso? Pois é. Então o processo é outra coisa, muito maior. Antes da pessoa definir essa identidade extra, como é que fica a identidade dela a cada intermissão? É sempre referente à vida Não, aquela recente? identidade extra, às vezes, ela serve, porque aquilo potencializa o processo não, mas ela ainda não constitui. de trabalho, de serviço. Mas ela ainda Mas não agora, constituiu. aquela identidade extra, ela vai crescendo. Se a pessoa obteve mais um complexo, aquilo é acrescentado. Não, tudo bem. Aí vem um multicomplexo. Mas isso no momento que a pessoa já tem definido isso. Mas para a maior parte das pessoas, elas todas teriam uma identidade extra? Não, a identidade extra depende do trabalho, das coisas que a Mas aí pessoa como é tem. que se refere? Porque não adianta nada. Tem gente que não quer ter aquela identidade que o povo chama a ela, daquele nome ou qualquer coisa. Por quê? Aquilo é baratosfera. Se a pessoa rica vai custar sair dessa. Ficou fixado nisso. Ele não vai querer isso. Com o passar do tempo, ele vai, entende? Querer descartar uma condição dessa de todo jeito, que é negativo. Mas a pessoa normalmente, até chegar nessa condição mais positiva, ela também tem algum tipo de identidade extrafísica? Não, sempre tem. Sempre tem. Senão não aparece. E isso fica caracterizado pelo quê? Não é só pela os efeitos positivos sobre ela. Por exemplo, a questão do Zé não tem nada contra mim. Não, eu me sinto bem. Já está constituído. Eu não acho ruim. Você está entendendo? Muito embora seja uma coisa pequena ainda, precisa a gente trabalhar muito, isso tudo depende do processo de amizade. Agora, por exemplo, você acha que os intermissivistas todos já têm uma identidade extra? Não. Isso aí é o passado da pessoa que faz, né? Eu não nasci com o processo meu. O Antônio chegou aí. Não foi por causa do curso intermissivo, eu já tinha trabalhado com isso antes. Mas eu digo só para ter como referencial. Aqui hoje na CCC, por exemplo, todos nós já teríamos uma identidade extra? Não existe isso. E extrafisicamente a gente... A gente pode criar algumas aí para vocês, Vamos chamar, né? A gia, o sapo, né? Vamos chamar alguma coisa. Mas também pode ser algum, né? O galã, a galoa. O senhor tinha falado acho que ontem que a identidade extra ela se consolida numa vida intrafísica, não é? Não, depende da pessoa. No meu caso, por exemplo, foi isso. A maioria é. Escuta só. Uma consciência, seja ela quem for, quando for, aonde for, como é que eles ficam sabendo que ela existe? É por algum nome humano que ela teve. É ou não é? Você vai falar, não, mas não é dessa vida. Olha, então, a outra vida, se não é dessa vida, é outra, ou de alguma outra, ou de alguma coisa. É sempre assim. Mas agora, o que se passa? O problema não é esse.
É que uma pessoa, por exemplo, ela pode arranjar um apelido, um nickname, você está entendendo? Extrafísico, que não corresponde exatamente àquele nome que ela teve na vida humana. Entendi. Isso varia. Mas agora o problema todo é que é baseado a partir da vida humana que dá isso. Entende? Das características que a ela vida assume na vida humana, humana. aquela condição, processo cultural que tem ali, o que é que criou aquele holopensene, e aquilo então foi fazendo camadas, constituindo um acervo de experiência. Aí ele começa a aparecer o processo. A gente pode pensar assim que esse negócio de nome, de nominar, é mais do intrafísico do que do extrafísico, então. A tendência é essa, né? Mas agora o problema é que tem que ter um nome, né? E se você for pensar bem, esse processo de ter uma identidade extra é praticamente inevitável. E é muito útil, ele é prático. Entende? Senão, toda vez você tem que estar mudando. Para identificar, né? É muito melhor. A hora que eu falar de você, por exemplo, eu sei daquelas outras vidas suas, tudo, por causa do seu nome. O que é que aconteceu? Como é que fica? Pode falar, pode falar. E outra coisa. Já chegou um nível que ultrapassa essa curiosidade besta de vocês. Já não tem esse valor assim. A curiosidade é boba. Agora, vocês já sabem qual é a sua identidade extra? É o sumo, o supra-sumo da sua personalidade hoje. Seu temperamento. Qual é o seu mega pensene, ou mater pensene? Ele já é a sua identidade extra. Entendeu? Professor Valdo, quando você dá nome para os amparadores, isso é em função da identidade extra deles ou não tem nada a ver? Mas eu dou que é para, vamos dizer, assim, despersonalizar o processo. Entendeu? Para não criar nenhuma conotação com ele. Mas, por exemplo, o enumerador, a hora que eu falo sobre enumeração, é perfeita a cara dele. O transmentor, a hora que eu chamo de transmentor, ele é mesmo. Ele é um mentor acima dos outros, cada processo de evolução. Mas não necessariamente... Mas eu não estou chamando que eles tenham esse nome. Ah, tá. Agora, para mim é isso. Cada um põe o apelido que você... Como eu sou de Minas Gerais, e eles me deram mais de 1000 apelidos, eu tenho direito de fazer o que eu mesmo. Agora, esse apelido deles... Agora, você tem que significar ou personalizar certas consciências, principalmente amparadores. Não tem jeito. Tá. Tem que personalizar. Por quê? Como é que você vai se referir a eles? Não tem nome. Então, eu arranjo os nicknames, eu arranjo os apelidos técnicos. Aí, esse apelido que se arruma em função Agora, tem uns que não tem jeito. Por exemplo, o Hércules, eu sabia do Hércules. Agora, é que ele não tem jeito de fugir. Tá. Agora, o problema é que o processo de energia dele está de acordo com a energia dele, está de acordo com o que ele fazia, com a personalidade dele, a força dele. Então, veja, é o jeitão dele. Sim. Ele já recebeu um nome que é a cara dele. Esse nome é a sua cara. Você deve ter falado para ele no início. Entende? Pensa nisso. E a Rose Garden, assim? Hein? A Rose Garden. A Rose Garden. A Rose Garden é por causa do processo da natureza, as coisas todas que ela mede. Entende? A Rosa dos Ventos, por causa do processo lá, ela venta demais. Ela é uma orientadora dos ventos. O Rio Grande do Norte é o lugar que mais venta. Tem sua razão. Está entendendo? O esquimó, eu falei por causa do processo geográfico dele. Entende? Ele é. O australiano, ele mexe com o processo do Cone Sul. É aqui, ó. Eu vim para cá. Vocês não perceberam? Eu vim para a área do australiano. Eu já trabalhava muito nisso. Você veja bem, eu era rapazinho, conhecia o Uruguai, conhecia a Argentina. E esses outros amparadores, esses amparadores, eles se referem a você como alguma coisa também que tem um significado para eles, ou é sempre o Zéfiro? Sim, mas o Zéfiro hoje já superou a opinião deles. Tá. Você está entendendo? Porque aí depende, fez fama, deita na cama, né?
processo todo é esse. Assim tem um monte desses. Agora, uma coisa interessante é ver aqueles médicos lá da Inglaterra, que tinha alguns, o State Moses, por exemplo, que era um médico, que era um juiz, era médico. E ele também dava os nomes do jeito que eu dou, assim. Então, ele já tinha ideia disso. Sim. Então, o nível dele é mais ou menos do jeito que é de onde eu vim, que é o Pombal. Entende? Pombal. Imperator era um deles, mas tinha outros, né? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 57 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 26 perguntas online, 26 votos presenciais e 9 votos online. Os recados de hoje: a Daiane e o Amin sobre a Escola do Parapsiquismo e o curso acoplamentário, a Rosemary sobre a palestra Câncer de Mama e o Fórum da TENEPS, ao final do ano, e a Magali sobre o curso 40 Manobras de Energia. Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui, então, para divulgar a Escola do Parapsiquismo, né? O que se trata isso? A escola é um programa de desenvolvimento do parapsiquismo de longo prazo, com a duração de 1 ano. O objetivo dessa escola é desenvolver o parapsiquismo lúcido e interassistencial, né, de todos os interessados. Para isso, a escola ela foi pensada, baseada no verbete autoparapercepciologia ideal, e também a técnica de mais 1 ano de vida. Então, seria um ano de vida a mais, né, de investimento no parapsiquismo. Para isso, a escola apresenta uma série de atividades que o professor Amin vai detalhar melhor. Em linhas gerais, a escola é constituída, assim, a estrutura dela, de 3 eventos grandes que acontecem em janeiro, julho e dezembro. Nesses 3 eventos, são eventos de 7 dias cada um, acontecem campos com os EPICONs e outras atividades energéticas ligadas ao parapsiquismo. Então, durante 7 dias, as pessoas ficam imersas aqui no CAEC com essa série de atividades. Entre esses módulos de janeiro, julho e dezembro, acontecem outras atividades. Por exemplo, vão ter cursos teóricos à distância, todos ligados ao parapsiquismo, vão ter dinâmicas, laboratórios e outros cursos ligados ao parapsiquismo. Então, em linhas gerais é isso, né? Quem quiser mais informações dos pacotes, dos preços, mais informações sobre os horários, pode pegar o folder que está aí na saída do CAEC, na saída do tertuliário, também lá na recepção do CAEC, ou pelo telefone 3525-2652. Bom, outro recado é sobre o próximo acoplamentário. Ele vai acontecer nos dias 26 a 28 de novembro. O tema vai ser pacificação íntima. Os EPICONs vão ser os professores Félix Wong e Leonardo Firmato. Também mais informações na recepção do CAEC, pelo telefone 3525-2652. Obrigado. Quero convidar a todos para a palestra de amanhã, quinta-feira, 28 de outubro, às 15 horas, no Cine Cataratas do Shopping Catarata JL, né? O palestrante será o médico oncologista Dr. Francisco Vazentainer, autor do livro O que as mulheres querem saber sobre o câncer de mama. O tópico da palestra, então, abordará a questão do câncer de mama. Chama atenção também que o câncer de mama tem cura quando diagnosticado precocemente e tratado corretamente. Também estão à venda os convites para o Jantar Rosa, que acontecerá no dia 11 de novembro, às 20h30, no Rafaim Palace Hotel. Quem tiver interesse em adquirir o convite, eu já tenho à disposição para a venda, ou poderá adquiri-lo lá na sede da Provopar. Outro convite é para o 6º Fórum da TENEPS e o 3º Encontro Internacional do Tenepsista, que acontecerá aqui em Foz do Iguaçu, dos dias 20 a 22 de dezembro, no discernimento, e as informações e inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC ou pelo telefone 45-3525-2652. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar o curso 40 Manobras de Energéticas. Esse curso ele vai ser realizado agora no final de dezembro, assim propiciando uma condição para as pessoas que estão fora de Foz virem, né? Que ele vai ser do dia 27 ao dia 30 de dezembro. Esse curso é específico para mexer com as energias, específico para desenvolver e praticar as manobras energéticas. Então, são 40 manobras, vão ter a explicação teórica, mas é bem fundamentado na prática. Então, a maior parte do tempo, as pessoas vão estar lá trabalhando com as energias. Tá? As pessoas que estão interessadas em fazer esse curso, elas podem entrar em contato com a recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Eleito com 13 votos, teremos na próxima segunda-feira, dia 1 de novembro, 1/11, o verbete pré-cosmovisão, a especialidade cosmovisiologia. Obrigado a todos e até a próxima segunda-feira.